Oi, gente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Coelho e esse é o meu esposo, o Dr. Fábio Coelho. A gente está aqui em Itaoca há aproximadamente um pouco mais de um ano. Nós começamos a atender aqui no dia 15 de maio de 2022. E aí a gente gostaria de falar hoje a respeito de uma coisa que a gente tem percebido muito, que tem causado um problema muito grande assim, para a região toda, não só Itaoca, Itaipava, né, Piúma, enfim, que é a respeito das vacinas, que eu vou deixar, a gente vai conversar a respeito e eu vou fazer algumas perguntas e para o Dr. Fábio explicar para vocês a respeito das vacinas em cães. E outro dia a gente faz uma outra gravação para também falar a respeito de vacinas em gatos. E, enfim, depois a gente vai fazendo outras gravações e vai fazendo filmagem para vocês também a respeito de doenças e outras coisas. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que as pessoas pensam que o animal dela está vacinado porque a prefeitura faz campanhas de vacinação. Só que essas campanhas de vacinação que a prefeitura faz são somente vacinações contra a raiva, né? Existe uma outra vacina que os cães têm que tomar anualmente, né? Quando é filhote toma 3 doses e depois anualmente tem que tomar o reforço, que é a vacina que é popularmente conhecido como vacina contra a virose, né? Eu tenho uma estatística aqui dos cães que eu atendi na região. Nesse um pouco mais de um ano, vieram a óbito 29 cães. Desses 29 cães, 18 foram a óbito por sinomose, que é uma doença que é facilmente evitada com vacina, né? Então, se a gente mantiver o nosso cachorrinho vacinado certinho, com a vacina em dia, a gente consegue evitar que o animal se contamine com sinomose e depois evita um problema muito maior, porque a sinomose é uma doença de difícil tratamento, um grau de morbidade muito alta. Isso quer dizer que ela se espalha, ela passa de um animal para o outro com muita facilidade, né? E assim, esse número é muito expressivo, porque 18 cães num universo de 29 cães que foram a óbito significa 62% de mortalidade só relacionada à sinomose, né? Então, 62% dos cães que morreram nesse período de um ano foram por conta de não tomar vacina, né? Então, assim, a vacina V10, que é a vacina que a gente trabalha, né, protege contra 10 doenças, né, como o próprio nome dela já diz, e existem as vacinas éticas e as vacinas não éticas. As vacinas não éticas são as vacinas ditas de casa de ração. As vacinas de casa de ração, elas têm um grau de proteção muito baixo. Elas são vacinas para as mesmas doenças pelas quais o animal vai ser vacinado no veterinário, só que a diferença entre elas é o grau de proteção que elas concedem. Uma vacina de casa de ração, uma vacina nacional, tem proteção em torno de 50%. A vacina veterinária tem proteção de 90% a 95%. Infelizmente, não existe uma vacina perfeita que seja 100% de proteção, mas
a diferença de uma vacina que protege 50% para uma vacina que protege de 90% a 95% é bem alta, né? Então são escolhas que às vezes a gente faz pela vacina de caso de reação ser mais barata, a gente acaba escolhendo vacinar o animal com a vacina de caso de ração, com a vacina nacional, e futuramente o animal vem a adoecer e aí a gente gasta muito mais dinheiro com o tratamento do animal, porque o tratamento para a sinomose é um tratamento com um custo elevado. E é um tratamento demorado e é um tratamento sem garantia de sucesso, né? Então, assim, a gente pode gastar muito dinheiro e mesmo assim o animalzinho da gente ir a óbito, né? Então, não é interessante fazer essa vacina nacional. Vacinar é um ato que deve ser exclusivo do médico veterinário. Por quê? Porque quando você leva o seu animal para vacinar, se você levar ele na casa de ração, o balconista vai pegar e vai vacinar o seu animal. Se ele tiver com alguma infecção, a gente vai piorar o quadro infeccioso dele, porque o sistema de defesa do corpo entende que a vacina é uma nova infecção. Ele não sabe diferenciar o que é vacina do que é uma infecção verdadeira. Ele entende que a vacina é uma nova infecção. Então, ele vai dividir as células de defesa para combater essa nova infecção, que na verdade é uma vacina, e com isso a infecção verdadeira ganha força. Quando você leva o seu animal no veterinário para vacinar, o veterinário vai avaliar o seu animal, vai ver se o seu animal está sadio, está apto a tomar a vacina, se ele está em condições de tomar a vacina, e só aí ele vai ser vacinado. Então, muitas vezes a gente acaba vacinando em qualquer lugar e depois da vacina, 3 a 5 dias, uma semana, 10 dias depois, o animalzinho da gente acaba indo a óbito por causa de não ter sido examinado antes de tomar a vacina, né? Esse exame, no caso, não é um exame de custo. Quando você vem vacinar, você só paga pela vacina, você não paga por consulta e vacina, né? Isso, só paga o valor da vacina. A gente, médico veterinário, examina o seu animal, a gente confere os parâmetros vitais, a gente mede temperatura, a gente escuta o batimento cardíaco, a gente vê o grau de desidratação, a gente vê mucosa, a gente pesa. Tudo isso a gente faz para ter um controle do que está acontecendo com o animalzinho da gente, né? Com o animalzinho que chegou para a gente para vacinar. E caso exista uma falha vacinal nesse processo, né? A gente fazendo o exame e comprovando que o animal foi vacinado corretamente, que o animal não deixou atrasar nenhuma vacina, né? Tomou todas as vacinas em dia, fez todo o tratamento correto. Os laboratórios das vacinas importadas, quando a gente consegue comprovar que o animal mesmo assim adquiriu a doença, os laboratórios arcam com o custo do tratamento do animal. Ou seja, você tem uma garantia com a vacina importada, ela te dá uma garantia. A vacina nacional não te dá garantia nenhuma. Exatamente. Né? A vacina importada, ela é mais cara, mas ela te garante que o seu animal, se você cumprir todas as exigências, né? Que seria vacinar o seu animalzinho em dia, não deixar a vacina atrasar, ele estar sadio, ter passado pelo exame físico do médico veterinário antes,
você cumprindo todas essas recomendações, tendo um exame que comprove que o seu animal foi infectado, mesmo assim com o vírus da sinomose, e tendo o laudo do veterinário, os laboratórios arcam com o custo do tratamento do animal que contraiu a doença, mesmo tomando todas as vacinas corretamente. Aí, deixa eu abrir então parênteses. No caso, para ficar, então, para todo mundo saber, os cachorrinhos, quando vocês adquirem um animalzinho que é filhote, ele precisa tomar 3 doses de vacina. E quando ele já é adulto, ele vai tomar uma vacina por ano. Todo ano, naquele mesmo dia, a gente faz, a gente deixa agendado já, a gente faz o acompanhamento do animal, isso particularmente na nossa clínica. E entra em contato com o cliente para ele fazer na data certa. Então, explica aí para eles como que é quando é filhote, quando é adulto e quais são as doenças, as 10 doenças que a V10 protege. Então vamos lá. Primeira coisa, o seu animal, para ser vacinado, quando ele é filhote, ele tem que ter tomado remédio de verme. O remédio de verme, a primeira dose do remédio de verme, a gente faz com 15 dias e repete aos 45 dias. O primeiro dia de tomar vacina é com 45 dias. Então a gente vai vacinar o animal que tomou remédio de verme e atingiu 45 dias de idade. Então, rapidinho. A primeira coisa, quando você adquire um filhote, você tem que dar primeiro a vermifugar o animal. É a primeira coisa, com 30 dias. Geralmente a gente já compra o animalzinho, ou quando o animalzinho nasce, a gente já quando ele desmama, né, a partir dos 30 dias, a gente já faz o remedinho de verme. Então, com 30 dias, faz a primeira dose do remédio de verme, com 45 dias, faz a segunda dose do remédio de verme e a primeira dose da vacina no animal, no filhote. A partir daí, o intervalo ideal entre as doses de vacina são 21 dias. Pode acontecer do animal tomar vacina no dia 1º e aí 21 dias depois vai cair no dia 22, no dia 23, então cai às vezes dentro do mesmo mês e fica complicado porque a pessoa às vezes só recebe o salário uma vez por mês e não tem como estar vacinando 2 vezes dentro do mesmo mês o animal. Então a gente abre uma janela, né, onde vai cair um pouquinho esse grau de proteção do animal, para que se faça entre 21 e 30 dias a segunda dose e entre 21 e 30 dias a terceira dose. Geralmente, junto com a terceira dose, a gente já faz a vacina contra a raiva também, né? Então, a gente evita que o animal tome a vacina na prefeitura. Qual é o problema do animal tomar vacina na prefeitura? As vacinas de campanha da prefeitura são ruins? Não. O problema é que muitas vezes os animais vão ficar aglomerados, vão ficar em contato uns com os outros, animais doentes e que só tomam vacina contra a raiva. Então você leva o seu animal na prefeitura para tomar vacina contra a raiva e ele adquire sinomose, e ele adquire parvovirose, e ele adquire uma outra doença. A Fabiana tinha perguntado quais são as doenças que a vacina protege, né? São 10 doenças. Então é sinomose, parvovirose, adenovírus, tosse dos canis, hepatite infecciosa, coronavírus canino e 4 tipos de leptospirose. Então são essas 10 doenças que a vacina protege o seu animalzinho
se a gente fizer a vacina corretamente nele, né? Fazendo essa vacina nas datas certinhas, com aproximadamente 90 dias, 3 meses de idade, o seu animalzinho já terminou todo o processo vacinal e vai ter que tomar o reforço dessa vacina, tanto da vacina V10 quanto da vacina de raiva, 1 ano depois que ele tomou a terceira dose do reforço da V10. Né? Então, supondo que hoje é dia 8/8, supondo que um animal tenha sido vacinado no dia, a terceira dose hoje, dia 8/8 de 2023, quando que ele vai tomar o reforço dessa vacina? Em 8/8 de 2024. Então, a vacina tem validade por 1 ano. Quando a gente deixa essa vacina atrasar, ainda que seja 10 dias, né, ou 1 mês, um pouquinho mais, a gente está abrindo uma porta para a doença contaminar o animalzinho da gente. Né? Então, o ideal é manter sempre o animalzinho vacinado. Por isso que a gente faz esse controle que a Fabiana falou. A gente vacinou o cachorrinho hoje, a gente já anota na agenda qual vai ser o próximo dia que esse animal vai ter que tomar vacina. E a gente entra em contato com o proprietário para trazer o animal para tomar a vacina, porque o proprietário vacinou o animalzinho, guarda a carteirinha dele e não fica olhando aquilo ali frequentemente. Né? Então, assim, a gente que trabalha com isso está todo dia olhando a agenda e aí a gente tem, né, já 2 agendas. A agenda desse ano, eu marco já a vacina para o cachorro que vai tomar a vacina no ano que vem, né? A data já marca, eu já tenho a agenda de 2024 para lembrar o proprietário que no próximo ano, no ano seguinte, ele tem que vacinar o animalzinho dele e a data que ele tem que vacinar. Aí a gente entra em contato com o animal, com o proprietário, para que ele traga o animal para ser vacinado. E aí, durante essas vacinas, enquanto faz a vacina, a gente faz todo o acompanhamento, pesa o cachorrinho de novo, tem que medir a temperatura para ver se ele está bem, se está tudo bem. Então, assim, o controle que particularmente a gente gosta de fazer, a gente faz aqui, tem esse controle, né, que tem dado certo. Então, assim, eu achei que era muito importante a gente estar fazendo esse vídeo para poder informar, porque nós viemos da Serra, né, a gente morava lá, o Fábio é veterinário há mais de 12 anos, 13 anos de veterinário. Então, assim, é uma experiência que ele tem já uma carga muito grande, né? E quando a gente vem para cá, eu particularmente estou trabalhando com ele há menos de 1 ano, né? Eu estou auxiliando e aprendendo. Mas eu fico assim, como eu não conhecia, não sabia como que acontecia tal, as consultas, né? E eu estou observando a quantidade de animais que chegam aqui, às vezes, na clínica, em estado já quase para morrer, entendeu? Então, assim, outro detalhe que é importante frisar, que quando o proprietário, né, o tutor, observa que o seu bichinho está com algum problema, gente, não espera, observou um problema, entre em contato com o veterinário, traz para consultar, não espera, não vai adiando, porque às vezes aquele problema vai se agravar e depois o veterinário, ele não vai poder fazer milagre de salvar o cachorro, né? A gente vai fazer o que é possível, mas tem situações que chegam aqui que não tem mais jeito. E assim, eu observo muito isso aqui em Itaoca. Outra coisa que eu observo também são muitos animais que ficam pela rua. Tem muitas pessoas aqui que têm o hábito de deixar o cachorrinho, abrir o portão, deixa o cachorrinho na rua fazendo suas necessidades, né? E depois abre o portão para o cachorro voltar de novo. Nesse período, gente, o que eu vi aqui
de cachorrinho que morreu atropelado por causa disso, que foi mordido e que houve assim, outro cachorro pegou, né, e teve essa, como é que fala? Foi atacado por atacado por outro animal. Maior. Então isso também é um perigo, é uma coisa que é importante estar observando, além da doença que vai estar adquirindo também com outros cachorros, né? Então, assim, isso que eu queria deixar frisado, assim, a importância da vacina, a importância, né, de fazer acompanhamento, de ficar atento e principalmente porque o que eu vi aqui é que as pessoas, todo mundo fala assim, o meu cachorro toma vacina, sim, todo ano ele toma, mas as pessoas não sabem que a vacina que tem que tomar, além da raiva, é a V10. As pessoas acham que só precisa tomar a vacina da prefeitura, que é a vacina contra a raiva. E não, gente, tem que tomar a vacina V10 anualmente para continuar o seu cachorro tendo essa proteção, né? É isso aí, tem que fazer o reforço todo ano. Todo ano tem que fazer o reforço. E só completando o que a Fabiana falou, vacinar não pela lei que rege a profissão de médico veterinário, vacinar é um ato exclusivo do médico veterinário. Então, ninguém mais, a não ser o médico veterinário, poderia vacinar um cachorro. Não é nada contra as casas de ração, de forma alguma. A gente passa o remédio para as casas de ração, a gente não vende medicação, não é questão disso, né? A questão mesmo é relacionada à saúde do animal. É o que eu falei para vocês. Quando você leva o seu animal na casa de ração, ele só simplesmente vai tomar a vacina. Quando você leva o animal no veterinário para ser vacinado, ele vai tomar a vacina, mas ele vai ser examinado pelo profissional para saber se ele está apto a tomar a vacina ou não. Vai receber o carimbo do veterinário, a assinatura do veterinário. Então, tudo isso é a garantia, né? Tá, que na casa de ração também. Da vacina, né? Você tem a fabricante, o número do lote. Então, qualquer problema que der no seu animal, você tem como correr atrás e buscar isso aí para... infelizmente, a gente fala ser ressarcido, mas é óbvio que uma vida não tem como ressarcir, né? O animalzinho que você ama e que você perdeu por falta de vacina ou porque aconteceu alguma falha ou por algum problema, é óbvio que por mais que o laboratório arque com as despesas do tratamento do animal, não tem como você reaver o seu animalzinho, porque infelizmente foi óbito, não tem mais jeito, né? Mais um detalhe, nesse período todo que você é veterinário, entre as vacinas que você... Porque quando chega aqui, a primeira coisa que a gente pede para ver é a carteirinha de vacina. E aí ele observa se é vacina nacional ou se é vacina importada. Dessas carteirinhas que você vê, vacina importada, o animal tomou as vacinas todas direitinho, existe uma porcentagem grande, maior? Você vê essa diferença entre os que tomaram vacina importada e os que tomaram vacina nacional? Na região aqui em Itaoca e Itaipava, praticamente 100% dos animais que chegam aqui, 100% não, vamos botar aí uns 90% dos animais que chegam para mim aqui foram vacinados com vacina nacional. Existem alguns que foram vacinar em Piúma, que foram vacinar no outro veterinário que tinha aqui na região, em Marataízes, mas a grande maioria é vacinado com vacina de casa de ração, com vacina nacional. E
o que eu expliquei para vocês. A sinomose, ela é endêmica, ela é comum no nosso estado inteiro, né? Não é Itaoca, Itaipava, Piúma, Marataízes, ela é no estado do Espírito Santo, de maneira geral, tem muitos animais com sinomose. E ela é altamente contagiosa. Se você tiver outro animalzinho, vai passar para ele. É possível que o outro cachorrinho também tenha. Quando você até, inclusive, termina o tratamento de sinomose, né? Ou você perde o animal por sinomose, nem pode adquirir um outro animal naquele local durante um certo período, por causa do risco que fica ali, né, no ambiente. Tem até isso, né, o vírus pode ficar cristalizado no ambiente por cerca de 8 a 12 meses, né? Então, um animal que morreu de sinomose no quintal, hoje, se eu colocar um filhote daqui a 3, 4 meses, ele pode e esse filhote não estiver vacinado, ele pode se contaminar com a sinomose. Ah, mas não tinha nenhum cachorro ali. Mas o vírus pode permanecer no quintal por até 8 a 10, 12 meses, né? Então, não é recomendável ter um filhote no mesmo local onde você teve um animal que morreu de sinomose ou que teve a doença, né? Pelo menos nesse período de 1 ano. E aí também, por isso, a gente também recomenda aos cuidados do filhote, enquanto não tomar as 3 doses da vacina, não passear, né, não levar para tomar banho em pet shop, né, em banhosa, para ele não ter contato com outros cachorros, enquanto ele não tiver com as 3 doses, né, tomadas, que aí ele vai estar imune, né? E aí sim você pode deixar ele ter a vida normal, né? Pode levar para tomar banho no pet shop, em banhosa, pode passear, aí ele vai estar já imune. Você tem mais alguma observação para fazer? Alguma coisa que você queira falar? Então, gente, só mesmo isso, né? Como eu falei para vocês, às vezes a gente acha que está fazendo uma boa escolha porque a vacina na casa de ração é mais barata, mas muitas vezes o barato acaba saindo caro porque você vai vacinar o seu animal por um valor menor, mas se o seu animal adoecer, você vai gastar muito mais do que você gastaria vacinando ele com vacinas boas, né, com vacinas éticas. E, além disso, o tratamento não é garantido, você corre o risco de perder seu animal. Então, o que a gente veio hoje falar para vocês é isso. Né? A gente veio para esclarecer sobre a importância das vacinas, né? E falar, né, principalmente mais hoje sobre a sinomose, né, mas a parvovirose também é uma doença que atinge muito os filhotes, principalmente, né, não atinge animais adultos, mas é uma doença que também leva muitos animais a óbito. Mas eu tenho aqui uma estatística em torno de 20% dos animais que foram a óbito com parvovirose. Mas a sinomose são 62%, né? É uma estatística muito alta. Então, a gente veio alertar vocês para que não deixem a vacina do seu animalzinho atrasar. Então, seria isso, né? Então, gente, eu agradeço a atenção de vocês e na próxima vez a gente vai estar falando também, eu quero esclarecer sobre as vacinas de gato e a gente vai estar falando outras coisas, dando dicas para vocês, informativas, né? E aí a gente vai se falando, tá ok? Então tá, até a próxima e
Até a próxima.